Então, vamos começar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa ideia das abstrações, das camadas de abstrações e o papel dela na engenharia de uma maneira geral, que serve para a eletrônica digital, mas vai servir também para outras disciplinas de vocês, de uma maneira geral. A engenharia se apoia nesse conceito de abstração. E aí, por que eu estou falando disso? Por que se interessa falar? Porque a gente não tem o papel simplesmente de formar vocês do ponto de vista técnico. Vocês precisam também criar uma mentalidade de engenheiro. Vocês precisam pensar de uma maneira estruturada para tentar propor soluções para problemas em que ainda não existem soluções. E isso de forma criativa, utilizando o que já existe. Ou, porventura, criando alguma coisa nova. Isso não dá para fazer no achismo, de qualquer jeito. Dei sorte, não existe isso. O que existe é você ter um pensamento estruturado na qual você delimita o problema, você identifica os parâmetros de interesse e daí você propõe uma solução estruturada, baseada no que você já conhece anteriormente. Isso é uma mentalidade, um pensamento típico de engenheiro. Tá? E a abstração tem tudo a ver com isso. Porque através dela você consegue criar camadas na qual você vai entendendo o problema em estratos, devagar. Primeiro, de um ponto de vista mais sistemático, depois eu vou especializando, até eu ter uma solução proposta. Ou eu posso ir no sentido contrário também, quando eu já tenho uma coisa pronta e eu quero tentar entender desde o ponto de vista mais detalhista ao ponto de vista mais sistemático. Ok? Então, vamos tentar entender essa brincadeira. Então, a gente já sabe, né, isso de muito tempo, que a ciência ela nos fornece a compreensão dos fenômenos naturais. Através da ciência, da experimentação, do estudo empírico e desenvolvimento de teorias, a gente, ao longo do tempo, conseguiu compreender vários dos fenômenos que estão à nossa volta, que a gente vê todo dia. Então, bora tomar um como exemplo, certo? Por exemplo, algo que a gente sente, né? Que é o calor, que a gente chama de calor, né? E aí, a pergunta que se faz é: que diabo é isso, afinal de contas? E essa sensação que eu tenho, né, desagradável, o que é isso, no final das contas? Ou o que eu meço com um termômetro, que diabo é isso? E através de estudos, né, foi possível perceber que o que a gente chama de calor, ou que a gente mede, nada mais é do que o grau de agitação das moléculas que formam o corpo. Moléculas mais agitadas fazem com que o corpo fique mais quente, né? Emane mais calor. Isso tem a ver com as colisões que ocorrem entre elas. Num corpo onde as moléculas estão menos agitadas, o atrito e as colisões diminuem, consequentemente o corpo apresenta uma temperatura, um calor mais ameno. Isso daí, depois de um tempo se conseguiu comprovar, mas é uma teoria que já vem tomando corpo à medida que a ideia de átomo também começou a tomar corpo, né? Porque era muito problemático isso, é uma coisa que a própria ciência demorou para se acostumar, porque tu não via. Algo que a gente não vê é muito complicado de teorizar, né? Mas uma das primeiras pessoas que conseguiram perceber a relação dessas coisas foi o Maxwell, né? Que é mais famoso pelas equações de Maxwell, mas ele também trabalhou bastante na área da termodinâmica. Bom, então se a ciência permite, vamos dizer assim, a ferramenta que permite isso, então a gente precisa entender mais ou menos como ela funciona. E ela envolve basicamente experimentação, porque é através da experimentação que eu começo a ter contato com esses fenômenos, de uma forma empírica, pode ser mais ou menos estruturada, mas é através da experimentação. A gente está vendo uma figura aí mostrando o Lavoisier fazendo alguns experimentos, né, o cientista francês da época da Revolução Francesa. E aí, uma vez que você faz experimentos e você começa a perceber padrões,
A partir da percepção do padrão, eu posso sintetizar o padrão através do que a gente chama comumente de lei. Então, pegando aí o exemplo do Lavoisier, foi o que propôs a lei conhecida como conservação das massas, que era algo que há muito tempo, ao longo de várias décadas, enfim, há muito tempo, era algo discutível, porque o que os olhos viam não batia com essa ideia de conservação das massas. A questão principal aí nesse ponto era a seguinte: massa, ela se extingue e se cria ou não? O que os olhos diziam? Se eu tinha uma floresta e tacava fogo numa floresta, aquela massa toda da floresta sumia. Então, num primeiro momento, podia dizer que massa se extingue. Através do fogo, não interessa por que meio. O fato é que ela estava aqui e não está mais. Se eu pego um pedaço de ferro e jogo no meio do mato, depois de um tempo, o que acontece? Começa a criar ferrugem sobre ele. Então, a conclusão que eu chego sobre isso é que, depois de um tempo, massa foi criada, que é a ferrugem. E aí o Lavoisier, a partir dos experimentos dele, ele chegou à conclusão que não tinha nem isso, né? Não se criava massa e nem se extinguia massa. O que havia somente era a transformação da massa, que é a chamada conservação das massas. Então tem um videozinho aqui, para deixar mais ilustrativo. Senhores, é minha grande ambição demonstrar que a natureza é um sistema fechado, que em qualquer transformação, nenhuma quantidade de matéria nem massa se perde e nem se ganha. Por aqui, por favor. Essa precisa quantidade de água é aquecida para virar vapor. Esse vapor é posto em contato com uma barra de ferro em brasa envolta em carvão. Neste lado, esfriamos o vapor. Mas o que é interessante, coletamos menos água do que quando começamos. Então é claro que perdemos certa quantidade de água. Contudo, também coletamos um gás. E o peso da barra de ferro aumenta. Então, quando combinamos esses dois elementos, o novo peso da barra de ferro e o gás que coletamos, eles são exatamente iguais ao peso da água perdida. Mas é ar atmosférico, Sr. Lavoisier? Não, porque eu meço tudo meticulosamente. Eu posso ver que está mais leve do que o ar à nossa volta. E, além disso, está mais inflamável. Vá lá. A água é feita de hidrogênio e oxigênio. Então, o que ele fez foi pegar o oxigênio para colocá-lo dentro de uma barra de ferro em brasa. Basicamente, só estava fazendo ferrugem, que é ferro oxidado, mas ele estava fazendo a ferrugem muito rapidamente. Sobrou hidrogênio, que chamamos de ar combustível, e ficava flutuando como um gás. Nenhuma massa se perdeu, meramente se transformou. E depois, ele queria transformar tudo de volta em água. Isso é só o começo. Nos próximos meses, eu espero demonstrar que posso recombinar esse ar combustível com o ar vital e transformar os dois novamente em água. Eu vou recriar exatamente a mesma quantidade de água que foi perdida aqui nesse processo. É minha esperança completar o ciclo: água em gás e em água. E não perder uma gota. Por muito tempo, Lavoisier suspeitou que exatamente a mesma quantidade de matéria, a massa envolvida em qualquer transformação, sempre era conservada. Mas para provar isso, ele tinha de fazer milhares de experiências. E tinha de fazer as medidas com incrível precisão.
Foi aí que entrou a grande fortuna dele de coletor de impostos. Ele pôde pagar os instrumentos mais sensíveis já construídos. Ele ficou obsedado pela precisão. Então, se vocês entenderam aí, qual era a ideia? A gente sabe que água é H2O, né? E a gente sabe também que a ferrugem, que na época dele chamava de zinabre, é óxido ferroso, ou seja, a reação do ferro ao oxigênio, né? Criando a chamada ferrugem, que é o óxido ferroso. Então, quando ele passava a barra de ferro num ambiente extremamente quente, o que ele fazia é com que essa reação do ferro com o oxigênio se desse de uma maneira muito mais rápida. Ele conseguia produzir ferrugem muito mais rápida. E aí, se eu tiro um pouco de oxigênio da água que está evaporando, é porque vai sobrar hidrogênio órfão lá do outro lado, que é justamente o gás que ele coletou. Mas quando ele fazia as medidas do novo peso da barra de ferro, junto com o peso do gás, dava exatamente igual ao que tinha antes, ou seja, isso é uma evidência clara, né, contundente, que não foi perdido absolutamente nada no processo. Somente houve uma transformação. Algumas partes, digamos assim, de oxigênio foram utilizadas para criar óxido ferroso e algumas partes de hidrogênio ficaram órfãos e daí tu tem um gás, né? Então, era uma prova evidente desta lei que depois foi generalizada da conservação das massas, né? Que tem aquela frase que é meio corrompida, mas, enfim, dá o recado, né? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? A coisa não é exatamente bem assim, mas serve aos propósitos, digamos assim, né? Beleza, isso daqui se dá de forma recorrente. E aí, acabamos de falar de lei, né? Vamos pensar um pouquinho sobre a lei, o que a gente chama de lei. A gente pode dizer que ela é basicamente uma ponte entre o fenômeno que a gente observa e a utilização prática do fenômeno, porque a descrição de uma lei, ela se dá de forma matemática, ou seja, eu consigo ver claramente as relações que tem entre os parâmetros que descrevem o meu fenômeno. Não só simplesmente do ponto de vista descritivo, como, por exemplo, dizer é inversamente proporcional quando uma cresce, outra diminui, ou quando uma cresce, outra cresce, mas também no sentido quantitativo. Beleza, quando uma cresce, a outra diminui, mas de quanto? É de 10, de 5, de 2? Ao ter essas informações claras, eu consigo agora utilizar esta lei em nosso proveito, para fazer a utilização prática dela para viabilizar alguma coisa, como, por exemplo, o entendimento do Newton sobre o fenômeno que a gente chama de gravidade, né? Resultou numa lei quantitativa, qualitativa, que, por exemplo, é utilizada para eu saber quanto de combustível eu vou precisar para botar um ônibus espacial em órbita, para vencer a ação da gravidade. E tantas outras coisas, para saber quanto de velocidade um carrinho de uma montanha-russa tem que entrar no loop para que ele não caia. Todos esses aspectos tornam uma lei algo prático. Através do entendimento, a gente consegue utilizar isso em proveito próprio para a solução de algum problema, enfim, para viabilizar alguma coisa. Porque existe esse aspecto qualitativo e quantitativo. Se houvesse só o qualitativo, eu só entenderia como a coisa funciona, mas eu não teria exatamente uma aplicação prática, porque eu preciso saber de quanto exatamente para que eu possa fazer previsões. Se a relação é de 10, então se eu dobrar isso aqui vai dar 20. Só assim é possível trazer esse entendimento para um campo prático. Mais do que isso, a lei, ela é uma abstração. E aí que a gente precisa agora tentar decodificar o que quer dizer essa abstração. A gente, bem ou mal, tem alguma ideia, mas vamos tentar colocar da maneira mais clara possível para que a gente possa entender como isso tem um papel importantíssimo na engenharia para viabilizar coisas úteis, coisas que funcionem na prática.
que não só seja uma elucubração que parece ser muito interessante, mas na prática não funciona. Então, vamos lá tentar definir o que seria uma abstração. Então, eu peguei, acho que tem 2 ou 3 aqui definições, algumas de livro, outras de Aurélio, enfim, só para a gente tentar formar uma ideia nossa aqui, né? Então, o que seria uma abstração? Né? Primeira definição: isolar mentalmente um elemento ou propriedade de um todo, ou seja, eu tenho um conjunto de coisas, e aí eu digo que desse conjunto de coisas, isto aqui, este ponto aqui me interessa. E daí eu pego ele como foco para que eu possa desenvolver alguma ideia mais clara sobre a situação. Outra definição: dissociar o objeto de reflexão, ou seja, aquilo que é o meu interesse, de fatores que estão relacionados na prática. A natureza, de uma maneira geral, ela é extremamente complicada. A gente não consegue abarcar tudo ao mesmo tempo, todas as relações são muito complexas e muito intrincadas. Se a gente tentasse abarcar tudo de uma vez só, seria quase impossível entender ela. Então, o que a gente faz? A gente tenta dissociar do conjunto algumas partes, de tal forma que a gente consegue ter uma avaliação, mesmo que preliminar, mesmo que incompleta, a gente consegue ter alguma compreensão sobre o todo a partir do estudo mais ou menos dissociado daquele fator de interesse. Outra definição é o que possui alto grau de generalização. Então, a abstração está muito ligada também com a ideia de generalização, o que opera com noções, ou seja, a ideia básica é assim: eu tenho uma coisa muito complicada, só que eu consigo ver que certo aspecto, ele não tem uma influência muito grande dos outros. Então, eu posso dizer assim, que em linhas gerais eu posso fazer uma simplificação, dizer que isto aqui é algo isolado, analiso ele, e a partir dele eu consigo criar um modelo ou uma visualização mais genérica, porque eu consigo agora entender os fundamentos, aquilo que rege aquilo que eu estou estudando, que pode ser comum para outras situações. Daí eu crio uma generalização, eu crio uma noção sistemática da coisa. Pegando essas ideias aqui, bora tentar trazer alguns outros elementos para a gente entender como a gente pode trabalhar com isso. Um exemplo simples, segundo a lei de Newton, que ela te diz: qualquer corpo que tenha uma massa, sob a ação de uma força, vai ter como consequência uma determinada aceleração. A gente geralmente coloca assim, né, força igual a massa vezes a aceleração, mas a ideia mais natural para estudar em cima dessa lei é dizer que um corpo, ou seja, a aceleração de um corpo vai ser diretamente relacionada à força que está sendo aplicada sobre ele e inversamente proporcional à massa dele. Percebam que esta lei, ela tem um alto grau de generalização, porque todo corpo, ele tem dezenas, quiçá centenas de características que definem ele. Ele tem a forma, ele tem a textura, né, da estrutura dele, ele tem temperatura, ele tem cor, e por aí vai, além da massa. Só que o cara que desenvolveu isso, ele percebeu o seguinte: mas e a cor dele? Para o que eu estou estudando, que é a relação da força aplicada com a aceleração que vai ser gerada, temperatura, cor e outros aspectos não fazem diferença, ou pelo menos a ação que eles têm sobre essa determinada situação é desprezível. Então, eu faço de conta que elas não existem. E me foco somente no aspecto principal para o que eu estou estudando, que é a massa. E ao fazer isso, eu consigo criar um alto grau de generalização, porque agora pouco me importa se eu estou falando de um caminhão, ou de uma bola, ou de um planeta, ou de um grão de areia, não interessa. É um corpo? Tem massa? Tem. Então essa lei se aplica a ele. Espero que tenha ficado claro isso para vocês, essa relação da como a
a abstração está relacionada com a generalização e você tomar uma parte do todo para estudar, dado que você percebe que os outros parâmetros desse todo não têm uma influência tão preponderante sobre esse aspecto que tu está estudando, dado que tu estás focado numa determinada questão, né? Eu não estou olhando todos os aspectos, estou olhando um aspecto. Né? É como se eu botasse, por exemplo, uma cadeira no meio de uma sala, fizesse um círculo, todos, eu posso dizer com certeza que todos vão ver a cadeira. Estão em volta dela. Mas alguns vão ver com detalhes à frente da cadeira. Vão conseguir ver qual é o tipo de assento dela. Vão ver aonde o cara se encosta a costa. Outros vão ver se ela é muito larga, do ponto de vista do perfil, se ela é muito alta. Outros vão ver a traseira, vão conseguir ver muito bem o espaldar dela, vão ver a estrutura dela, coisa que outros não vê. Todos veem a cadeira, mas dependendo de onde você está nesse círculo, você consegue ter um foco mais detalhado sobre algum aspecto dela. Vamos pegar um outro exemplo aí para vocês entenderem essa ideia de como essa ideia de generalização é extremamente importante. Quanto mais a lei é genérica, mais ela é aplicável. Então, bora pegar eu peguei aqui um exemplo de um artigo do site da NASA. Ele é relativamente antigo, acho que é 2005, alguma coisa assim. Ele faz um paralelo, aparentemente, que não tem nada a ver uma coisa com outra, de um violão com uma nave espacial. Só para a gente ver que toda vez que a gente consegue perceber os fundamentos que estão por trás de uma determinada coisa, a gente consegue não só compreender claramente como as coisas funcionam, mas principalmente a gente consegue ter uma generalização, por exemplo, através de leis que podem ser aplicadas a uma gama de assuntos, de situações diferentes. Então, vamos olhar cada um deles. Vamos começar aqui pelo violão. Bom, a questão principal aqui é um conceito chamado de ressonância, tá? Que é um conceito que é comum aos dois, e bora ver como é que isso se relaciona, ou melhor, como que este conceito faz com que coisas tão distintas estejam intimamente relacionadas. Bom, a ressonância é um fenômeno que ele é mais difícil de conceituar do que de entender. Então, imagina a seguinte situação. Tem uma criança, a criança está num balanço, brincando lá no playground com o pai. E o pai, logicamente, está fazendo as vezes de empurrar a criança no balanço. Quanto mais alto for, mais a criança gosta. Né? A pergunta é, quando é que esse esforço do pai ao empurrar o balanço vai ser mais eficiente no sentido de, com o menor esforço, ele conseguir a maior elongação possível, ou seja, a criança ir o mais longe possível? A resposta é quando ele se harmonizar com o movimento do balanço. Então, toda vez que o pai se harmoniza com o movimento do balanço, qualquer esforço que ele fizer vai gerar uma grande repercussão. Né? Ou seja, tu vai ter um alto grau de eficiência. Então, toda vez que o balanço está vindo, o pai se movimenta com o corpo, quando o balanço para e vai voltar, é quando ele faz o esforço, e aí um pequeno esforço vai fazer com que a coisa vá cada vez mais alta. Se ele perder o ritmo, vai ter problema, né? Vai bater, enfim, vai dar sulavanco. Isso acontece também do ponto de vista das moléculas. Então, quando é que uma ponte cai? Ou se destrói? Você deve ter visto aqueles vídeos de uma ponte lá nos Estados Unidos que ela caiu, né? Porque ela entrou em ressonância com as rajadas de vento. É quando o efeito externo, digamos assim, ele se harmoniza com a frequência de oscilação natural do material. Aí, pequenos esforços, vamos dizer assim, ou pequenos estímulos, vão gerar grandes repercussões, e aí uma hora a estrutura não aguenta. Então, a ideia de ressonância, basicamente, a gente pode dizer que seria quando tu harmoniza as coisas, né? De tal forma que pequenos estímulos gerem grandes repercussões. Né? E aí tu pode ter várias coisas, como, por exemplo,
um cristal quebrar sob a ação de uma pessoa que está dando, né, um agudo, ou a ponte cair devido ao vento. Então, por exemplo, todas as tropas, quando vão atravessar uma ponte, é regra que elas não podem atravessar a ponte marchando. Antes deles entrarem na ponte, o cara lá dá o comando para dizer, olha, fique à vontade, não pode marchar, porque se a marcha entrar em ressonância com a estrutura da ponte, a ponte cai. Então, olha, andem normalmente, né, como se estivesse caminhando numa boa, todo mundo indo jogar bola, digamos assim. Então, vamos ver como a ressonância funciona nesses dois caras para a gente entender como isso daí relaciona eles dois. Então, pegando o violão aqui primeiro, ele basicamente é uma câmara de ar. Quem já viu um violão mesmo, quem ainda não tocou, a gente consegue ver que ele é vazado. Ele é uma caixa vazada, né? A gente pode dizer que é uma caixa de ar. E aí ele tem 12 partes, né? Não importa muito aí todas as partes, mas a questão é que um violão bom é aquele que, primeiro, te dá um som que a gente chama de cheio, um som límpido, em que tu consegues perceber todas as intensidades do som que tu estás gerando, e mais do que isso, os materiais dele, eles vão sustentar esse som o máximo possível. Então não basta ter um som bonito, quando eu digo bonito assim, no sentido assim, dele não ser um som abafado, né? Ele ser um som proeminente, mas ele também, quanto mais tempo ele perdurar, quanto mais tempo ele for sustentado, melhor. Então, o violão bom é aquele que, se você bater, por exemplo, eu toco no tampo dele em cima, né? Como se eu estivesse batendo com o dedo aqui, e eu pegar lá no corpo, lá, colocar o dedo aqui em cima e eu conseguir sentir as vibrações desses leves toques que eu toco aqui, é porque a madeira é boa, que vibra, que ressona bem para as frequências geradas pelas cordas. E ela vai ressonar durante muito mais tempo, vai sustentar o som durante muito mais tempo, e aí tu vai ter um som de qualidade. Então, todos os materiais, todo o madeiramento, tudo, a estrutura do corpo, a estrutura do braço, ela é feita com dois objetivos. Primeiro, reforçar as frequências geradas pelas cordas, que são essas frequências aí que vocês estão vendo, e também para sustentar o som o máximo possível, ou seja, ele reverberar o mais tempo possível, o som não se extinguir facilmente. Então, por conta disso, as madeiras elas têm que ser leves e também flexíveis, né? Para justamente facilitar isso. Um violão vagabundo é tipo aquele violão de brinquedinho de plástico, né? Que tu toca, quando tu toca uma corda, o que acontece? O plástico não serve para isso, tu toca, ele só faz assim, pim, se extingue na mesma hora que tu faz o som, e o som é muito ruim. Agora, vamos lá para a nossa ônibus espacial, que nem existe mais, estão todos aposentados, né? Mas serve para os nossos propósitos. O que é? Se tu olhar aqui, no ônibus espacial, aqui dá para ver, ele também é uma caixa de ar. Ó, ele é vazado por dentro. Por quê? Porque ele precisa levar materiais, tinha lá aquela mão mecânica para poder levar os astronautas para fazer reparos e tudo mais, né? Quem quer ter uma visão melhor disso, veja o filme Gravidade, né? Então, ele é uma câmara de ar, que nem o violão, só que, diferentemente do violão, que tem 12 só partes, ele tem milhões de partes, peças, móveis, enfim, maquinário, tudo que possa imaginar. Só que o que acontece? Os materiais de que ele é feito, e até mesmo a disposição dos materiais dentro dessa câmara de ar, elas eram pensadas para fazer justamente o contrário do violão. Ou seja, os materiais têm que ser rígidos e mais pesados, porque eles não devem reforçar nenhum tipo de ruído que há dentro da estrutura, como, por exemplo, a trepidação devido aos foguetes. Se tiver ruído, os materiais e a disposição de materiais dentro da estrutura tem que ser de tal forma que ele atenue isso, ao invés de ir sustentando ele. Ok?
E a questão principal justamente é essa, nessa área dos foguetes em que causa muita trepidação, né? Se essa trepidação for sustentada ou for amplificada, digamos assim, entrar em ressonância, a tendência é que tudo vai se desfazer. Então, minimizar vibrações a todo custo, é isso que precisa fazer. Até a forma como botava os caixotes aqui dentro poderia ajudar ou prejudicar sobre essa questão. Ou seja, a ressonância, que é algo comum para esses dois caras totalmente díspares, com finalidades totalmente díspares, ela é interessante para o violão, a gente quer isso, enquanto que para a nave espacial a gente não quer isso a todo custo. Mas ainda assim existe por dois lados. Ou seja, eu posso visualizar esses dois caras a partir de um fenômeno comum. Ou seja, eu vejo similaridades entre eles através desse conceito comum. Ou seja, eu tenho um alto grau de generalização agora, porque eu não estou preocupado se isso aqui faz música, esse aqui leva a gente para o espaço. Pouco importa, o que importa é isso aqui. Então, eu vou colocar aqui um outro vídeo para vocês, só para vocês entenderem por que diabos vibração é uma coisa tão ruim. This is a bolt, one of many billions that literally hold our modern society together. Due to its design, it has an unfortunate weakness. When it is exposed to vibration, it can loosen. Will it be this bolt? Or this one? Or this one? It is impossible to know for sure. It all depends on the securing technology that is used and what it can withstand. Because vibration is everywhere, and vibration can loosen bolted joints. The Juncker test is the most severe vibration test for bolted joints, used to compare how different locking methods behave under transverse vibrations underneath the bolt head, while continuously measuring the clamp load. Clamp load is vital, because when lost, the bolt is unable to withstand the working load. We lubricate and assemble an unsecured bolt of size M16. We mark it to easily detect any rotation, and then run a test for 20 seconds. The nut starts to loosen, and the graph shows clearly how the tension drops dramatically within seconds when running the test. We then expose a plain washer. A spring washer. A check lock nut. A nylon insert nut. And a double nut. All these solutions have in common that they rely on friction to secure the bolted joint. As friction is not a reliable locking method, the bolts will need to be retightened at regular intervals to prevent costly downtime or, potentially, an accident. Other common solutions, such as tab washer, locking wire, and adhesives, are seen as safe. However, repetitive tests show that their performance can vary significantly in maintaining clamp load. These solutions depend heavily on the operator. They often require special tooling, and they are time-consuming. Nord Lock is an innovative solution comprising two washers in a pair. This solution uses an effective principle: geometry. The cam inclination is greater than the pitch of the thread of the bolt. The Nordlock washers create a wedge effect underneath the bolt head. This prevents any rotation in the nut. After the initial settlements, a high and stable clamp load still remains.
A second test continues to show that no unintentional rotation occurs. No retightening will be required. Since the Nord-Lock wedge locking system is not dependent on friction, it is also unaffected by lubrication. Disassembly is simple. We see the top washer override the bottom washer, causing an increase in load during untightening. This is proof of the principle. To properly verify the locking effect, we also check that we have clear impression marks on the nut and on the underlying surface. Engineering will always challenge physical laws. For your applications and designs, Nord-Lock wedge locking offers you total safety. Because just like bolted joints, vibration is everywhere. Bom, então é isso, gente. Já faz muito tempo que todas as nossas estruturas se baseiam em aparafusamento, né? E se o parafuso se desaparafusar, a estrutura colapsa, simplesmente, né? Nem sempre foi assim, né? Tem várias estruturas, inclusive até hoje, né? Não utilizam parafuso, são todas de encaixe. Os famosos teatros que tinham na época do Shakespeare, né? O teatro dele, que era do lado do Thames, aí o outro, que era o rival, que eu não lembro agora o nome. Ambos eram teatros que eram feitos todos de madeira, com madeira encaixada, né? Se fazia os encaixes na madeira de tal forma que não precisava de parafuso nenhum. E tem ainda alguns projetos, principalmente o pessoal lá no Japão. Tem alguns casos também, acho que algumas construções lá na Rússia, se eu não estou enganado, construções antigas, né? São todas feitas nesse estilo, né? Com encaixes de madeira que não tem nenhum parafuso e elas estão em pezinha lá até hoje, né? Bonitinhas. Então vamos lá, seguindo aqui, as abstrações elas são construídas com objetivos em mente e aplicam-se sob certas limitações, ou seja, quando eu crio uma abstração é porque eu estou tendo o objetivo, né, lá na frente, eu quero determinar tal coisa, eu quero explicar, eu quero quantificar exatamente tal situação, e também aquilo lá vai ter as suas limitações, né? Ela não vai ser indistinta, mesmo em sistemas que tenham alta generalização, leis que tenham alto grau de generalização, ainda assim ela tem certos limites, né, de validade. Agora, novamente, pegando o mesmo exemplo da nossa lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Alto grau de generalização. Posso usar para um planeta, posso usar para uma bola dentro do planeta. Só que hoje em dia a gente já sabe que esta lei é válida enquanto o corpo estiver em velocidades, digamos assim, comuns. Velocidades que começam a se aproximar da velocidade da luz. Esta equação, esta lei, essa abstração já não é mais válida porque a gente sabe que à medida que vai se aproximando da velocidade da luz, a massa começa a ser alterada. E aí, essa lei já não é mais válida. Então, toda e qualquer lei vai ter certas limitações, que parece até ser natural, né? Você visualizar que tem alguma limitação, uma vez que ela vem a partir de uma análise de um aspecto específico que depois é generalizado. Muito bem. Dado que a gente entendeu o que é ciência, o que é lei, o que é uma abstração, como essas coisas se relacionam, agora a gente pode vir trazer essas informações para o nosso lado, né? Eu vou pegar também algumas definições aqui, para a gente tentar formar uma ideia. O nome engenharia vem de um verbo chamado engenhar, que quer dizer conceber na imaginação, engendrar, inventar, ou seja, seria a arte de inventar coisas, digamos assim, né? Engenharia. E aqui tem uma definição bem interessante, simples, porém bastante informativa, de um professor que era do MIT, que ele dizia assim: engenharia é o uso intencional da ciência, ou seja, você pega o cabedal de conhecimentos gerados a partir da ciência e utiliza de uma maneira proposital, seja para resolver algum problema, para criar alguma situação. Uso intencional. Ou seja, dar
um propósito à ciência, ou seja, uma finalidade a ela, que não só simplesmente esse aspecto filosófico de eu entender as coisas como elas são, né? A gente poderia também sintetizar, tornar a vida das pessoas melhor, mais cômoda. É lógico que a gente sabe que isso daqui não é uma verdade bem verdadeira, né? Porque a ciência só chega para a gente realmente quando ela é viável economicamente, né? Quando os caras sabem que vai dar muito dinheiro, aí eles põem uma solução lá para a gente, né? Enquanto isso daí não é viável, fica no campo da pesquisa ou fica no campo, vamos dizer assim, militar, né? Na maioria das vezes, né? Para você ter um diferencial tecnológico em relação a outros países. Mas vamos tirar esses aspectos sórdidos da vida, né, e vamos pensar somente nesse aspecto mais altruísta, que é tornar a vida das pessoas melhor, mais cômoda. Então, se eu estou falando de engenharia, agora vamos puxar mais ainda a sardinha para o nosso lado. Se engenharia é o uso intencional da ciência, a engenharia elétrica a gente poderia dizer que é o uso intencional das equações de Maxwell, que são um conjunto de leis que sintetizam todas as relações que tem entre o fenômeno elétrico e o fenômeno magnético, que hoje em dia a gente sabe que estão intimamente entrelaçados, né? A gente pode dizer, se tem um conjunto de leis, a gente pode dizer que é uma abstração sobre esse fenômeno eletromagnético que a gente vê em várias situações, como, por exemplo, na aurora boreal, ou nas próprias comunicações entre celulares e por aí vai. Então, se eu tenho na engenharia elétrica o uso intencional dessa abstração relacionado ao fenômeno eletromagnético, que, vamos dizer assim, é a essência da engenharia elétrica, então, se eu conseguir criar camadas de abstração sucessivas sobre este fenômeno eletromagnético, eu consigo criar coisas úteis que se baseiam no fenômeno eletromagnético, como, por exemplo, esse carinha aqui. E a gente pode falar de tantos outros, satélite, e por aí vai. Então, criando camadas de abstração sucessivas sobre o fenômeno eletromagnético, é possível criar sistemas elétricos úteis. Coisas factíveis, tangíveis, não simplesmente conhecimento por conhecimento. E aqui a gente tem o seguinte, aqui a gente tem um esquema bem simplificado para a gente entender como a gente vai criando essas camadas de tal forma que a gente consiga desenvolver coisas como isto aqui, tá? Então vamos começar aqui, ó, da esquerda, vamos da esquerda para a direita, tá bom? O que tem de concreto é a natureza. E aí a gente já viu que para a gente começar a tentar entender a natureza, a gente basicamente coleta dados. Começa a ter um contato com ela de forma empírica. Começa a coletar dados, aí digamos, por exemplo, vamos pegar uma coisa que é natural para a gente, né, tanto na nossa área quanto no segundo grau que vocês já viram, que é relação de tensão e corrente num determinado material. Aí eu começo a fazer experimentos, quero entender isso. Coloco uma diferença de potencial num pedaço de algodão, tento medir de alguma forma o fluxo de cargas que passa pelo algodão. Aí eu vou lá, meço. Agora eu vou botar cobre, agora eu vou botar borracha, agora eu vou botar um plástico, agora eu vou botar um ouro, prata, enfim, tudo que é tipo de material eu coloco lá. E aí eu tenho uma tabelinha para cada um desses materiais, variando tensão com a corrente que dá, variando tensão com a corrente que dá, para o ouro, para o algodão, para a borracha, para tudo. Aí o que acontece? Os dados são dados, estão ali. Não é isso, está aqui, dado da borracha, dado do algodão, está aqui, está tudinho aqui. O que eu poderia fazer? Eu poderia, aspas, andar com uma pasta cheia desses papéis, e aí eu um dia visitando um amigo cientista, o cara dizer, porra, eu queria saber, eu quero usar esse material aqui, ouro, mas eu não sei quanto eu preciso botar de tensão para ter tal corrente. Aí o cara diz, espera aí, instantinho, peraí. Aí ele abre a pasta dele e procura lá. Tabela do ouro. Tá aqui, ó. Tu vai botar tantos volts, vai dar tanto isso de corrente. Beleza. E se eu mudar para o algodão? Aí ele vai dizer, peraí. Aí ele pega a outra tabela. Do algodão, tá aqui, ó. Ih, não vai dar quase nada. Tu vai botar isso aqui, não vai acontecer nada. Se roubar, ele vai pegar fogo. Aí e o outro, peraí.
Aí ele pega outra tabela. Vocês conseguem ver que isso não faz nenhum sentido, né? O que faz sentido? Eu pegar a massa de dados para tentar entender como a coisa funciona. Ou seja, eu tentar detectar padrões, ver similaridades. Porque através de possíveis similaridades, através de possíveis padrões, eu consigo definir uma lei que sintetiza todas aquelas massas de dados que eu peguei. E agora eu não preciso mais ficar olhando para a massa de dados do ouro, do não sei o quê, do não sei o quê, do não sei o quê. Se eu visualizar que todos são materiais ômicos, eu sei que esse tipo de característica comum me leva a este determinado padrão descrito pela lei de Ohm. Ou seja, ao detectar padrões, ao ver características comuns, eu posso gerar uma lei e agora eu não preciso mais me deter nos detalhes, porque ela tem um caráter genérico. E aí eu crio a primeira camada de abstração sobre a natureza, ou, no caso, sobre esse fenômeno elétrico, que é uma determinada lei aqui, que podem ser outras também, tá? No frigir dos ovos, as leis de Maxwell, elas são a raiz de tudo. Ou seja, por exemplo, a lei de Ohm é só um caso particular do fenômeno eletromagnético devido a algumas certas circunstâncias lá, alguns fatores limitantes, tá? Mas o que importa é vocês perceberem que aqui eu generalizei características que são comuns para a massa de dados que eu obtive num primeiro experimento empírico, tá? E aí eu tenho a minha primeira camada de abstração, são as leis físicas. Então, pegando aqui, falando de coisa específica da engenharia elétrica, certo? Mas isso daí a gente pode desdobrar para outras coisas. Eu quero dar para vocês uma visão do que a gente vai ver no curso, tá? Então, a gente está pegando realmente a sardinha e botando em cima da nossa brasa, tá? Mas isso daqui é válido para em outras situações também, que envolvem essa ideia de abstração. Então, criei a primeira nível de abstração do meu estudo aqui com leis físicas. O que acontece? A partir dela, no nosso caso específico, a gente cria uma outra camada de abstração que é chamada de parâmetros concentrados. Que diabo é isso? São parâmetros ideais, ou vamos dizer assim, coisas ideais, na qual um determinado fenômeno está muito bem definido, e somente ele existe lá. Então, existe o conceito de resistência, indutância, capacitância, fonte de tensão, fonte de corrente, que descreve um único aspecto de um determinado fenômeno. Então, por exemplo, eu posso pegar um material qualquer, sei lá, um pedaço de ferro. Peguei aqui. Eu sei que ele é um bom condutor, né, de energia elétrica. Beleza. Só que ele tem outros aspectos também. Ele não tem só esse aspecto, ele tem outros. Ou seja, se eu quisesse olhar a natureza como ela é, ia ser muito mais complicado que simplesmente uma determinada resistência à passagem de corrente elétrica. Tem outras coisas dentro desse material aqui. Só que, novamente, como eu quero me focar em um único aspecto, que é a questão do fluxo de cargas através do material, eu deixo de lado as outras coisas. E aí se cria essa nova abstração sobre as leis, de dizer assim, olha, essa lei, ela pode ser descrita ou pode ser ilustrada, digamos assim, através de uns bloquinhos de Lego, em que cada um desses bloquinhos de Lego, ele tem ou ele gera um único aspecto desse conjunto. E aí, se eu quiser algo que tenha uma determinada resistência à passagem de corrente elétrica e também gere uma determinada corrente independente do que está ligado a ela, eu pego este bloquinho, junto com esse outro bloquinho, e eu digo que eles dois trabalhando em conjunto vai me dar uma aproximação muito próxima do que seria a realidade. Certo? Ou seja, é muito mais fácil, é muito mais simples e muitas vezes mais prático eu trabalhar nessa ideia de que coisinhas que geram um determinado efeito, combinadas, vai gerar o efeito desejado.
Então, muitas vezes a gente consegue ter uma visualização mais clara do fenômeno, da complexidade do fenômeno, através dessa ideia analítica de eu ter um conjunto de efeitos gerando um efeito maior. Muito bem. Esse seria segunda camada de abstração. Depois disso aqui, se criou uma nova camada de abstração, que é a chamada camada de abstração de amplificador. A ideia de eu ter um determinado sinal na entrada, entra numa caixinha, e lá do outro lado da caixinha eu tenho um sinal amplificado, maior, né? Que é importantíssimo, é essencial em várias situações, como, por exemplo, eu estar ligando para uma pessoa que está lá num lugar longe, o sinal, ao se propagar pelo meio, não importa qual seja, pelo ar, enfim, por uma fibra, ele vai perdendo força. Se não houvesse a ideia de amplificador, eu não conseguiria me comunicar a longas distâncias, porque o sinal ia chegar tão fraquinho lá do outro lado que ia ser imperceptível. Através da ideia de amplificador, eu consigo reforçar esse sinal de tal forma que lá do outro lado, não importa qual a distância, eu consigo receber o sinal adequadamente. A partir da ideia de amplificador, se constrói dois grandes ramos. Os ramos que estão em vermelho aqui, que estão relacionados com a eletrônica digital, e o ramo que está associado com a chamada eletrônica analógica. Mas a ideia essencialmente é a mesma. Vamos pegar por aqui, para a gente ter uma visualização. Então, eu posso utilizar amplificadores para formar blocos que respondam de forma lógica a uma determinada situação. Mais do que isso, eles vão ser responsáveis por tomada de decisões que são lógicas. Se isso é assim, se isso é assado, esses dois ocorrendo ao mesmo tempo vai me dar esse resultado. Agora, se isso aqui for assado, isso aqui for cozido, vai me dar outro resultado. Se isso for assim, vai ser verdadeiro. Se isso for assado, vai ser falso. Isso, logicamente, a gente vai esmiuçar isso com riqueza de detalhes ao longo do curso, mas só para vocês terem a ideia básica. Ou seja, eu posso fazer circuitos que tomam decisões através de estímulos utilizando amplificadores. Ou seja, se eu tiver nesta camada de abstração aqui, para mim não me interessa saber necessariamente que isso aqui foi construído com amplificadores ou não. O que interessa é o papel dele, o que ele faz. Ele faz e recebe isso e responde dessa forma. Seguindo aqui, a partir dos blocos funcionais, que a gente chama fundamentais, a gente pode criar blocos funcionais, ou seja, eu arranjo esses bloquinhos mais básicos de uma determinada maneira para que eles, em conjunto, tenham uma determinada função. Como, por exemplo, um circuito que consegue fazer aritmética. E aí tu pode ter outro, pode ter blocos que conseguem dizer quem é maior do que quem. E por aí vai. A partir disso aqui, eu posso também criar um novo nível de abstração que é relacionado ao tempo, ou seja, sistemas que estão temporizados. Eles não basicamente fazem uma determinada função a qualquer hora. Eles só fazem em momentos muito bem determinados. Ou seja, para criar sistemas que exigem uma temporização, eu posso me utilizar desses carinhas aqui, com um determinado arranjo, para que, em conjunto, eles funcionem de uma determinada maneira, respondendo a uma determinada estímulos temporais. Outra camada de abstração que eu posso criar, nisso aqui, tenho sistemas que respondem a determinados estímulos em momentos adequados. Daí eu posso criar o conceito de conjunto de instruções, ou seja, instruções temporizadas, vindo, né, em momentos distintos, de tal forma que eu vou executando instruções uma atrás da outra, né, tudo no seu devido momento, né, e na sequência desejada, que é a ideia basicamente de microprocessador, né, microcontroladores. Beleza, eu posso fazer isso aqui tudo na unha? Posso ligar as coisas, mas seria muito mais interessante se eu criasse uma maneira de me comunicar com a máquina que seja o mais próximo possível da minha linguagem humana.
E daí se criou uma nova camada de abstração, que são as chamadas de linguagem de programação, que tem o papel de, através de comandos que são inteligíveis para mim, são fáceis de fazer, atribua 10 à variável A, depois vá para a linha tal, se A for maior do que B, faça isso, se não, faça aquilo. Que é a ideia das linguagens estruturadas. Para nós, fica fácil, mas lá por dentro, ela vai conseguir utilizar da melhor maneira o hardware disponível para executar uma determinada tarefa. Aí, tem a linguagem, posso criar um programa, que a gente chama, né, um software, um app. Só que aí, uma máquina complexa, como um celular ou o próprio computador, o celular basicamente é um computador. Né? No computador, a gente pode criar um app, mas nos sistemas complexos eu preciso ter uma máquina que seja generalista, ou seja, ela consiga fazer várias tarefas diferentes. E daí não dá para fazer isso com um único software específico para fazer tal coisa, precisa ter um conjunto de software. Então daí se criou uma nova camada de abstração, na qual agora eu tinha um software geral que gerencia todos os outros softwares para fazer coisas específicas, que é a ideia de sistema operacional. E aí, na última camada de abstração, a gente tem o equipamento propriamente dito, de cabo a rabo. Estou botando aqui como exemplo o videogame, mas poderia ser um celular, poderia ser o que quer que seja. Se tu olhar aqui do ponto de vista de analógica, a ideia é exatamente a mesma. Através de amplificadores, eu posso criar vários circuitos genéricos, como, por exemplo, um espelho de corrente, um amplificador diferencial. A partir desses caras, eu posso criar uma nova entidade chamada amplificador operacional. A partir do amplificador operacional, eu posso criar, arranjando eles de uma determinada maneira, eu posso criar blocos que tenham funções específicas, e ao arranjar blocos funcionais variados, eu posso criar um sistema complexo, como, por exemplo, uma televisão, enfim, um radiocomunicador, qualquer outra coisa. Okay? A diferença desse ramo e desse ramo é que, enquanto aqui eu utilizo sinais que variam de forma contínua no tempo, aqui nesse ramo a gente vai trabalhar com sinais que variam de forma discreta no tempo, né? Tem limitações. Vamos ver isso também em detalhe, não se preocupem com isso, eu estou dando um spoiler aqui. E aí, para a gente finalizar, o que eu queria que ficasse claro para vocês? Duas coisas. Primeiro, eu posso trabalhar somente em uma camada, sem me preocupar com o resto. Então, por exemplo, eu posso criar um circuito combinacional lógico através de portas lógicas, e vocês, ao final do curso, vão saber fazer isso de cor salteado, sem estar preocupado como essas portas lógicas são implementadas, se é através do amplificador, se é através de chave, pouco importa, não interessa, eu estou bem aqui, eu estou focado aqui, eu só quero saber entrada e saída, o que elas fazem? Ah, mas tem o fenômeno da lei de Maxwell, não interessa, eu estou olhando para cá, eu estou focado somente nas características disso aqui. Vocês, como engenheiro, o papel do ensino que vocês vão ter é dar capacidade para vocês passearem em todas as camadas, vocês conseguirem visualizar todas as camadas, claramente, como uma se relaciona à outra, como uma é posta em cima da outra. Que a gente pode dizer basicamente que é assim, eu tenho uma determinada camada, se eu pego esse conjunto de coisas dessa camada e ponho em uma caixinha e digo, agora ela em conjunto vai funcionar desse jeito, eu encapsulei tudo lá, estou em uma nova camada de abstração. Tá? Então, por exemplo, um técnico, ele não tem a formação que vocês vão ter, não quer dizer que a formação dele é ruim, é uma formação focada para ele trabalhar com determinado aspecto. Então, provavelmente ele pode ser muito bom de fazer, por exemplo, de dar manutenção num computador, no celular, mas não necessariamente ele precisa saber das leis de Maxwell, na qual, se ele andar para cá, ele vai saber que tudo no final se restringe à lei de Maxwell. Ele não precisa saber disso para ser um bom técnico. Mas voltando, como eu disse a vocês que vão ser engenheiros, o ideal é que vocês consigam passear e trabalhar bem em qualquer uma dessas camadas. E a outra questão, para a gente finalizar, é que, à medida que eu vou caminhando da esquerda para a direita, ou seja, de uma camada de abstração mais baixa para uma mais alta, a coisa vai ficando cada vez mais simples. Não é que vai ficando cada vez mais complicado, muito mais simples.
eu dou um bagulho desse aqui que tem milhares de camadas de abstração para isso aqui funcionar, eu dou para uma criança e ela consegue aprender a usar ele muito mais rápido do que qualquer adulto. Eu dou 5 minutos por 2 e a criança já vai saber até achar a senha do meu celular aqui muito mais fácil que um adulto. Agora, à medida que eu vou vindo para cá, a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Como é que eu consigo fazer com que essas coisas que vão englobando cada vez mais funções, mais coisas, vão ficando mais simples? Muito simples. É só abstrair, generalizar. A gente não vê que quando a gente generaliza, a gente simplifica as coisas? Ah, tem vários tipos de corpo, não interessa. Tem massa? Tem. Então, tá aqui a lei. Não precisa se preocupar com mais nada. Tá claro para todo mundo a ideia aqui? Então, aqui, ó, deixei algumas referências, seria legal se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Eu sugeria que vocês vissem esse vídeo aqui, que é um vídeo bem interessante, que foi aquele pedaço lá do Lavoisier, eu tirei daqui, que ele mostra todas as contribuições de vários cientistas em várias épocas para que tivesse, vamos dizer assim, um cabedal de conhecimento suficiente para que o Einstein pudesse chegar na equação dele. A equação dele mais famosa. Como dizia, acho que o Newton, se eu não estou enganado, o Newton, ele dizia assim, se eu conseguir ver mais longe, é porque eu estava apoiado sobre os ombros de gigante, né? Ou seja, a ciência não é algo feito por uma pessoa. Várias contribuições de várias pessoas em várias épocas que uma hora culmina uma nova mudança de paradigma. Sem os outros que vieram antes com as suas contribuições parciais em qualquer nível, não é possível acontecer revoluções, digamos assim, científicas. Tá?